Gente, muito bom dia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as consequências dos diagnósticos equivocados em pessoas na condição autista de diagnóstico tardio. Ontem mesmo, avaliando uma pessoa, esta me coloca que ao longo da sua vida ela recebeu 4, 5 diagnósticos. Por sinal, diagnósticos com características diferentes, uma pessoa que passou por vários tipos de tratamento, tanto psicoterápicos quanto farmacológicos. E nós precisamos ter uma reflexão importante, tá? O diagnóstico equivocado, ele traz uma consequência básica e fundamental, que é um tratamento sem resolutividade, porque o tratamento ele é pautado sobre o diagnóstico. Então, se o indivíduo ele apresenta um determinado transtorno, esse transtorno ele vai ser conduzido terapeuticamente sobre essas características, medicamentosamente para remediar sinais, terapeuticamente para provocar mudanças de comportamento e assim por diante. Se esse indivíduo ele não tem de fato esse diagnóstico, nós não vamos ter um resultado de remediação de sintomas, nem pela farmacologia e nem de mudanças comportamentais através do processo de tratamento, tá? Consequentemente, isso gera uma frustração ao paciente, porque ele peregrina, ele passa por vários especialistas, ele se coloca à disposição de diferentes tratamentos e mesmo com esta boa vontade do paciente, ele não consegue ter o resultado que ele espera, tá? O segundo ponto é que a partir do momento em que eu passo por um tratamento onde o diagnóstico não está preciso e eu faço uso de medicações, esses medicamentos, eles passam a gerar no indivíduo um efeito indesejado. O que eu quero dizer? Os medicamentos, eles afetam funções executivas, eles afetam habilidades cognitivas. Quando você fala de um indivíduo de diagnóstico tardio, você está falando de um indivíduo de inteligência preservada, muitas vezes um indivíduo de altas habilidades e superdotação, e que essa medicação, ela vai sim trazer um efeito negativo para essa capacidade, gerando desdobramentos que não são positivos, tá? O que mais? O diagnóstico equivocado, ele gera uma crença sobre o diagnóstico. Então eu sou bipolar, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu tenho uma personalidade borderline. E o que acontece a partir do momento em que eu estabeleço essa crença? Eu começo a buscar uma observação sobre a minha pessoa dentro dessa condição. E eu começo a tentar explicar, porque isso é um direito do paciente, aquilo que acontece comigo dentro, então, de um diagnóstico que eu recebi. Porque se eu recebi esse diagnóstico, é esse diagnóstico, então, que passa a explicar, ou deveria explicar, aquilo que acontece comigo. Buscar uma explicação sobre um diagnóstico equivocado gera sobre o paciente mais limitações. Porque ele tenta ter essa resposta, ele não consegue, ele tenta ajustar então uma compreensão, ele tenta buscar uma mudança, mas como eu falei no início do vídeo, ele acaba não tendo uma resolutividade adequada. E aí, isso vai gerando um agravo na condição emocional e comportamental do indivíduo. Por quê? Poxa, eu tenho um diagnóstico, eu faço o meu tratamento, eu não tenho resultado, mesmo assim eu não consigo ter explicações, e aí vem aquela falsa crença
de que eu não tenho jeito. Porque eu já passei por tantos profissionais, eu já fiz tantos isso, eu já fiz tantos aquilo, e eu não consigo ter essa certeza. Tá? Então, esse cuidado sobre o processo de diagnóstico, ele é muito importante. O que um paciente tem o direito? Ele tem o direito de saber efetivamente aquilo que acontece com ele, ponto. Por quê? Porque o paciente ele é um sujeito ativo. Isso é uma máxima dentro de qualquer trabalho de desenvolvimento emocional e comportamental. O paciente ele participa do seu processo de evolução. Agora, se ele tem uma participação sobre algo que é equivocado e é errado, essa participação ela não vai ter resultado. Ele vai agravar a sua qualidade de vida, ele vai entrar num descrédito consigo mesmo, do tipo, eu não tenho jeito porque nada dá resultado, e a coisa não vai para frente. Então, nós precisamos ter uma reflexão muito clara de que o processo diagnóstico, ele não tem por finalidade rotular. Não é isso. Isso é um equívoco. O processo de diagnóstico, ele tem por finalidade gerar um direcionamento, tanto para a equipe de trabalho quanto para o paciente, para saber qual é o caminho que vai ser percorrido. E um diagnóstico, seja um transtorno da personalidade, seja um transtorno psiquiátrico, seja um transtorno do neurodesenvolvimento, são diagnósticos que apresentam o que nós chamamos na psicopatologia de uma nosografia. Existe uma construção, um processo de desenvolvimento em que mecanismos de defesa são utilizados, posteriormente você passa a desenvolver sinais, sintomas, o que a gente chama dentro desse conjunto de uma pré-morbidez, que são sinais que antecedem o estabelecimento desse diagnóstico e efetivamente o diagnóstico em si. Então, o processo de diagnóstico ele não pode ser pautado meramente por uma sintomatologia. Ele precisa ser construído sobre o processo de desenvolvimento desta pessoa. E a questão não é se ela está na condição autista ou não, se ela é depressiva ou não. A questão é o que de fato acontece comigo que me gera isso. Tendo então um diagnóstico efetivo, você tem uma condição muito maior de estabelecer um plano de tratamento adequado e, consequentemente, uma resolutividade. Por que eu faço esse vídeo? Porque a condição autista tardia é observável pela narrativa dos avaliados, pela colocação das pessoas que pertencem às redes sociais, que existe uma resistência muito grande de muitos profissionais de aceitarem que as características apresentadas pertençam à condição autista, enfatizando muito que não, que é um transtorno psiquiátrico. E isso só traz maiores prejuízos para a qualidade de vida dessas pessoas, tá? Então, nós precisamos saber que o processo de saúde mental, independentemente de diagnóstico, ele não é uma propriedade de ninguém, ele é um processo que precisa ser construído de uma forma interdisciplinar, precisa ter diferentes olhares, onde nenhum desses olhares é melhor ou pior do que ninguém, cada um dentro da sua especialidade, focando o processo de um paciente, de um ser humano que precisa melhorar a sua qualidade de vida, para que ele chegue, então, num resultado. Gente, como é que foi a sua experiência? Você gostaria de colocar aqui para nós? Seria muito interessante para a gente poder fazer essa construção aqui, tá? Eu conto com a sua colaboração. Uma boa semana para vocês.